Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja tudo em paz por aí, em nome de Jesus, para que as coisas seguem tranquilas, graças a Deus. Vamos começar hoje mais um vídeo de devocional, nessa segunda-feira, nessa semana. Eu creio em Deus que esses devocionais eles vão aumentando aí, tá? Com o tempo, a gente tá trabalhando nisso, a gente tá pensando, orando muito a Deus para isso e organizando, né? Gerindo o nosso tempo para que a gente possa se dedicar ainda mais a essa questão, tá certo? Mas aí eu gostaria de inicialmente pedir a você que você possa se inscrever nesse canal, que você possa curtir muito esses vídeos e que você possa compartilhar também essa palavra com o maior número de pessoas que você acha que precise ouvir, tá bom? Que Jesus abençoe a sua vida e que a gente possa crescer cada vez mais em graça, né? Porque eu tenho certeza de que o que o Senhor quer fazer aqui vai muito além de coisas que a gente pense, né? Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós pensamos. E eu creio verdadeiramente nisso. Hoje a gente vai lá para Romanos 5:20, que diz o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando eu olho, né, para muitos desses versículos, mas alguns especiais, assim, esse aqui, inclusive, eu grifei na minha Bíblia, não sei se dá para vocês verem, daí, né, coloquei até aqui, aleluia, porque tem coisas que Jesus fala com a gente, assim, de uma forma, né, espetacular, sabe? Nós todos pecamos, né, a Bíblia fala isso. Todos pecamos. Por isso que nós não somos justos, né? Nem temos razão para estarmos apontando o erro do outro. Porque todos pecamos. Com exceção de Jesus, todos pecamos. Então, a gente às vezes fica, né, nessa de observar simplesmente os nossos defeitos, os nossos pecados, as pessoas à nossa volta. Parece que insistem em querer apontar também aquilo que nós fizemos. Diante de algumas situações que nós vivemos, a gente, muitas vezes, né, o Senhor também vai tratar conosco. Então, Ele vai mostrar pra gente coisas erradas, brechas, que nós não deveríamos ter aberto e nós abrimos. E algumas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente vai começar a se culpar por isso, né? Ah, mas eu deixei que isso acontecesse, eu não vi, eu não fui essa pessoa tal, eu não... Sabe? É claro, né, que a gente precisa entender que muitas vezes nós fugimos de verdade da vontade do Senhor, né, que a gente se distancia de uma forma, assim, inexplicável e até desnecessária, porque nós precisamos estar cada vez mais próximo, né, conhecer e prosseguir em conhecê-lo, mas acontece na vida da gente e às vezes a gente se sente culpado. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, né, e a gente fica o tempo inteiro observando o pecado. Mas entenda, a Bíblia fala, a palavra diz aqui em Romanos, né, no capítulo 5:20 que a gente leu, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a graça do Senhor é de graça, né? A gente não precisa pagar nada por ela, ela é de graça. Então clame, peça a Deus, sabe, por graça, por sabedoria, por misericórdia. E Ele nos dá gratuitamente, né? Não é que a gente precisa pedir, mas a gente precisa pedir que a gente sinta, né? Que a gente reconheça essa graça, sabe? Porque nós somos pecadores, todos somos, né? Mas a gente sabe que o Senhor, Ele nos ama e a sua graça nos basta, ela é suficiente para as nossas vidas. Então, não importa o que foi que aconteceu, né? Não importa quem errou, o Senhor nos ama. Diante de tudo isso que aconteceu na minha casa, eu pedia muito isso a Deus, sabe? Eu não queria de forma alguma sentir raiva de ninguém. Eu dizia isso para Jesus. Era uma preocupação muito grande do meu coração. Porque no momento que acontecia alguma coisa específica, assim, eu sentia muita raiva, muita raiva. Era algo assim que vinha dentro de mim que eu sentia como se meu sangue fervesse, sabe? Então eu sentia muita raiva do meu marido por algumas atitudes, eu sentia muita raiva da pessoa com quem ele se envolvia por outras atitudes, enfim. Eu sentia raiva. Depois isso ia passando, né? Isso ia apaziguando. E todas as vezes eu dizia pro Senhor, Senhor, eu não quero ter esse sentimento. Eu não quero que ele more em mim, porque isso não te pertence. Então eu preciso ver a tua graça revelada sobre a minha vida. Eu quero muito sentir tanto a ponto de transbordar essa graça, para que eu também tenha graça sobre a vida dessas pessoas. E o Senhor foi começando a me presentear com isso. Então eu sei que eu não precisava pedir a Deus graça, porque ela é gratuita, ela já é minha, Ele já me deu, Ele tem graça sobre a minha vida. Mas eu queria que eu começasse a enxergar ela de um tamanho tão grande, que fosse capaz de transbordar, sabe? A ponto de, através da minha vida, chegar na vida de outras pessoas. Então eu começava a orar por essas pessoas. Muitas pessoas, né? Aliás, poucas pessoas, porque foram poucas pessoas que souberam, mas as pessoas que sabiam do que estava acontecendo, muitas vezes me perguntavam, tu não sentiu um pingo de raiva não? Meu Deus, eu tô com raiva disso, eu tô com raiva dessa situação, eu tô com raiva dele, eu tô com raiva dessa mulher, enfim.
Eu dizia, não consigo sentir. Porque eu peço pra Jesus tirar isso do meu coração. Eu peço pra eu sentir graça, sabe? E eu tinha um desejo muito grande e inexplicável de orar por eles. Então eu dizia, Jesus, eu não quero apenas que o meu marido seja liberto. Eu quero que o Senhor faça uma obra completa. Eu quero também que essa mulher seja liberta. Porque talvez ela nem saiba de tudo que ela tá se deixando ser levada, né? Como se deixa a maré levar pra onde a maré quiser e pronto. Não, Senhor. Eu sei que o Senhor a ama. Eu sei que o Senhor morreu pela vida dela também. Então se revele a ela também. Não deixe que eu sinta raiva. Se eu tiver que ser esse instrumento que vou orar, eu vou orar, né? Não que, eu queira contato, eu sou santa, eu sou... Não. Acabei de dizer, eu sentia muita raiva. Mas eu não queria que aquilo permanecesse. Eu não queria cultivar em mim, porque eu sei que isso me distanciaria também do Senhor, sabe? Então eu sei que o Senhor tinha muito mais pra fazer. Então eu queria dar lugar a outra coisa, mas eu sentia como humana, tá? Eu reconheço isso. Então, eu orava muito, sabe? E a gente precisa entender isso. Eu sou pecadora, tanto quanto meu marido, tanto quanto essa pessoa que ele se envolveu, tanto quanto tanta gente, né? Todo mundo. Eu olho ao nosso redor e a gente já vê que a gente nasce inundado no pecado. Mas a gente precisa entender que o Senhor nos ama, independentemente de quem somos, independentemente de como estamos. Ele nos ama, porque a sua graça nos basta. E onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. Então, é muito mais do que a gente possa imaginar. Então, tenha certeza disso nessa semana, sabe? Que a sua vida, né, seja realmente uma vida que resplandeça a graça do Pai, sabe? Sobre a vida das outras pessoas. Eu sei bem que nós somos seres humanos. Eu sei bem que muitas vezes é importante que a gente também saiba se colocar no nosso lugar, entender a nossa dor, né? Abraçar a nossa dor e respeitar a nossa dor. Mas isso não significa que a gente precise morar na dor. Isso não significa que a gente precise transparecer essa dor, nem muito menos propagar essa dor em outras pessoas. Pelo contrário, que pare em nós, sabe? Que pare em nós toda a armadilha do inimigo em nome de Jesus e que a gente seja um canal que reverta a situação, né? Não por nós, mas por quem habita em nós, porque pelas nossas forças nós não somos capazes de absolutamente nada, tá? Então, não é porque eu pedia, eu orava, né, que eu fico ali pensando, Senhor, como é que será que tá? Vou ligar para essa pessoa para saber, e aí, você já encontrou com Jesus? Não quero de verdade, mas eu quero que o Senhor abençoe, sabe? Então, eu libero perdão, digo pro Senhor, me ajude, Senhor, para que eu realmente decida de fato liberar perdão, porque o perdão é uma decisão. Você não vai acordar com um sentimento de perdão, não, você decide perdoar, e aí você vive a sua vida, sabe? É como se só tivesse pra frente, pra trás, ficou pra trás, realmente. E que o Senhor abençoe, sabe? Todas essas pessoas, assim como a mim também, né? Mas sem papo, tá? Sem querer saber, sem querer amizade. De fato, não quero não. Mas a gente sabe, né, que assim como eu sou pecadora, eu não posso julgá-la, né? Eu não posso querer ser melhor porque eu não sou. E o Senhor me ama da mesma forma que Ele ama outras pessoas, que Ele amava o meu marido, mesmo ele enterrado no pecado, né? Num lamaçal, assim, de pecado, mesmo ele cego, tão distante. Mas se eu agisse diferente, eu sabia que eu estava tão distante quanto ele. Eu precisava muito de que o Senhor me renovasse, que o Senhor me preenchesse. Mas não para que eu atingisse a vida dele ou outras vidas. Isso seria consequência, e é consequência. Mas para que o Senhor seja o centro da minha vida. Para que eu consiga identificá-lo em mim. Para que eu consiga me sentir bem comigo. E aí sim, a gente consegue reverberar isso para as outras pessoas. Então que nessa semana, independentemente de como esteja a sua vida, a sua casa, independentemente do que venha a acontecer, independentemente das circunstâncias que venham cruzar o nosso caminho, e eu falo isso me ouvindo também, porque é muito difícil e eu sei, que a gente possa dizer pro Senhor, Senhor, se a tua graça me basta, e ela é tão gratuita, que eu possa recebê-la a ponto de transbordar, e eu possa ter graça pela vida de outras pessoas também, em nome de Jesus, porque somos todos pecadores, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então tire o peso do pecado de você, sabe? Porque se você é pecador, se você tem culpa por alguma coisa, elimine isso, porque o Senhor disse que a graça dele é gratuita para sua vida. E se você tem sentido o peso, né, de carregar um pecado de outra pessoa que tem influenciado diretamente na sua vida, libere os pesos. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. E eu tenho certeza de que o Senhor vai cumprir um grande propósito na tua vida. Independentemente do que você esteja passando, o Senhor está com você. Amém? Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Um cheiro e até o próximo devocional.